A paz seja convosco. Amém. Ele está no meio de nós. Amém. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa. Um dos grandes problemas que nós temos hoje é no que acreditar. Um monte de notícias e histórias fake em que a gente acha que é verdade e não é. Semana passada eu comentei na escola dominical a respeito do livro de Hebreus, que eu tinha ouvido, não lembrava onde, que ele tinha sido escrito por uma mulher, uma linha teológica que na verdade era uma piada, em que eu até conversei com o pastor Ailton perguntando qual que era a referência, porque eu lembro de ter ouvido ele falar. Ele falou, não, é porque os teólogos fazem uma piada, né, que no final do livro de Hebreus, o último capítulo é muito longo, e falou assim, é tão longo que deve ser uma mulher que escreveu, porque escreveu muito grande, né, lógico que é uma piadinha infame, né, e aí eu pensei que era verdade. E hoje eu vi um negócio, até comentei com a Rosângela e com a Luísa, que eu não sei se é fake, eu vou procurar ver se é verdade ou não, mas eu achei muito legal. Mesmo se for fake, é bem interessante. Mostrava a cena de um filme e uma mulher, ela estava defendendo a fé cristã. E aí ela falou, né, que ela tinha sido por muitos anos um cargo lá importante lá da NASA, e ela perguntou para o juiz e falava assim, quais foram os 2 primeiros alimentos que foram comidos, né, na Lua, né, assim que eles desceram lá com a cápsula lá. Ele falou assim que os primeiros elementos foram, aí ele falou assim, é um suco, alguma coisa. Ele falou assim, não, foi o pão e o vinho, porque a pessoa que estava lá, ele era um presbítero, ele tinha sido autorizado a levar, e naquele momento foi celebrada a primeira ceia dentro da cápsula, lá dentro do pouso da Lua. Não sei se é verdade, eu vou verificar se é verdade, mas independente disso, é interessante, né? A gente vê a condição de homens e mulheres que possivelmente eles estão em todos os locais, eles dão sim a possibilidade de dar uma demonstração de que eles são cristãos. Eu fui lá no Moisés ontem, estava lá o quadrinho em cima de Jesus, nós temos um tempo lá de meditação. Então é importante essas coisas elas são importantes porque elas fazem diferença. Às vezes você é a única Bíblia, a gente já ouviu algumas vezes essa frase, às vezes você é a única Bíblia que alguém vai ler. E se você no seu ambiente, se no seu local de trabalho, na sua casa, você não tem nenhuma referência ao cristianismo, talvez eles não respondam a isso de maneira nenhuma. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema ouro, incenso e mirra. A jornada dos 3 magos, e nós vimos que não são reis, a jornada dos 3 magos do Oriente tem sido contada ao longo da história da igreja, mas a única precisão histórica desse evento é que os homens que foram a Jesus, eles eram do Oriente, mas nada que isso. Eram homens que eram chamados de magos, deveriam ter domínio sobre a astrologia, e eles eram chamados de mágicos. Eles chegaram após o nascimento de Jesus, nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Nós vamos falar um pouquinho desse rei Herodes, quem era esse homem. Hoje nós vamos falar um pouquinho quem era esse homem. A estrela que os conduziu a Belém foi uma criação específica de Deus para aquele momento específico. Deus faz isso. Tem uma expressão que é latim, se não me engano, que é creatio ex nihilo, que quer dizer criação a partir do nada. Deus, ele faz isso. Ele faz acontecer. As pessoas tentam reproduzir isso através de mágicos como o gênio da lâmpada de Aladim, não sei o quê, em que você faz o desejo, ele faz aparecer e tal. Os ilusionistas, eles tentam de alguma maneira fazer com que você seja enganado por aquilo que está sendo mostrado lá. Mas Deus, ele cria a partir do nada, e ele fez essa estrela dentro desse contexto, como a nuvem da glória que guiou o povo de Israel durante toda a peregrinação no deserto. 3 homens reverenciando o Filho do Homem. 3 presentes apresentando 3 títulos do autor da vida. O ouro simbolizando a sua realeza, um rei que veio e os que eram dele não o aceitaram, e na segunda vinda ele vem para reinar. Incenso simbolizando o seu sacerdócio, ele é aquele que intercede por nós, ele é aquele que está diante do Pai, é aquele que não permite que nós sejamos afastados do amor do Pai que está em Cristo Jesus, porque ele é um sacerdote.
e a mirra, simbolizando o seu sacrifício, o seu sofrimento. Hebreus fala sobre a questão do sacrifício único, suficiente, que permite que nós possamos entrar na presença dele. O sangue que nós cantamos, que representa esse incenso que faz parte do sofrimento de Cristo. Cada culto que você comparece, cada vez que você separa tempo para ler as Escrituras, cada vez que você curva os seus joelhos em oração, é uma maneira semelhante de você o reverenciar, de você mostrar a importância dele. Sempre falo da questão da Santa Ceia. Santa Ceia, que nós vamos ministrar hoje, ela não é apenas um evento social, algo que tem que acontecer semanalmente, mensalmente, anualmente, não importa, mas é algo que você tem que entender o que é que está acontecendo. Da mesma maneira, nós temos a Páscoa. Nós estamos aí conosco há 2 semanas da Páscoa, entendeu? Nós vamos ter os nossos encontros sexta, sábado e domingo, mesma coisa que nós fazemos todo ano. Sábado? Não, sexta e domingo. Fazemos nosso sexta e domingo, nós estamos lá com o nosso almoço. A Rô teve uma ideia de flexibilização, até porque as pessoas às vezes vão ter um almoço, entendeu, com a família, e pode, se for o caso, ir na sexta-feira, vir na sexta-feira. Por isso que nós abrimos essa oportunidade, essa ideia de você poder vir aqui sem ter, eu tenho que ir para casa, porque eu tenho que depois voltar à noite. Não, eu acho que é um momento mais tranquilo, nós vamos fazer segundo o desejo da maioria, mas eu acho que seria mais viável na sexta-feira, tá? Minha sugestão. Se você votou e você quiser votar, mudar, vote, mas vote só apenas os cabeças, porque senão a gente vira bagunça. Então imagina que a Rayane vota sexta e o Felipe vota domingo, entendeu? Aí a gente fala quem que vai onde, né? Entendeu? Então, um do casal, não importa se é o homem ou se é a mulher, um dos dois vote. Ou então você escreva lá, eu não vou. Porque a gente fica querendo montar um negócio legal e aquilo lá tem lá mais 3, 4 dias e parece que não se dá importância, entendeu? É importante. A Rô está querendo fazer uma coisa diferente lá no grupo das mulheres, as mulheres elas não se pronunciam, entendeu? Só a Ingrid foi lá e colocou, entendeu? Pô, vou fazer uma comidinha legal, não é a mesma coisa, sei lá, pô, podemos comer um frango assado, é abençoado, mas pô, a gente pode fazer um negócio legalzinho, um negócio bonitinho, um negócio diferente. Não é simplesmente, vamos lá comer e pronto, encher a pança e ir embora. Não é isso o objetivo. Então, dê uma atenção, se possível hoje ainda, e vote lá, entendeu? Que dia que você quer, entendeu? Se você tiver algum evento e você puder só na sexta-feira, coloca lá, gente, se possível, vamos fazer na sexta, ou vamos fazer no domingo, não sei. Escreva lá, se manifestem, tá? Cada culto que você comparece, cada vez que você separa tempo para ler as Escrituras, que você ora, que você de alguma maneira diferente, você o reverencia, inclusive na Santa Ceia, inclusive na Páscoa. É nesse propósito maior o nosso encontro no dia de hoje, adorar e reverenciar o nosso Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 2, em reverência à palavra de Deus, não a minha, eu não mereço reverência. Eu abomino esse termo reverendo, porque eu não mereço reverência a nada. A palavra de hoje tem como título A Fuga para o Egito. Nem sempre uma fuga é algo errado. Às vezes a pessoa acha que a fuga é uma desistência. Não, a fuga pode ser uma mudança de comportamento, uma mudança de direção. Por que o Egito? Um lugar tão contaminado, um lugar tão maldito, digamos assim, da época do povo cativo naquele lugar. Mateus capítulo 2, nós vamos ler do verso 13 até o 15. Evangelho de Mateus capítulo 2, versos de 13 a 15. Assim diz a palavra de Deus. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei
o meu filho. Palavra do Senhor, amém? Senhor, Tu és louvado, adorado e bendito. Agradecemos pela leitura da Tua santa e bendita palavra e queremos pedir a Tua luz e a Tua direção. Estamos, Pai querido, no início ainda desse Evangelho de Mateus e precisamos, Pai querido, cada vez mais nós possamos ter o nosso conhecimento solidificado, Pai querido, na Tua palavra, para que possamos entender as instruções que virão, Pai querido, a partir do capítulo 4, capítulo 5 em diante, Pai. Pedimos a Tua luz, a Tua direção, oramos em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar em nome de Jesus. O começo do Evangelho de Mateus, diferente de João, ele é um livro que ele estabelece, como eu já falei para vocês, ele começa a criar todo um cenário para que você possa entender. Ele está construindo instruções, elementos, para que em cima deles você possa entender o que vai acontecer nos capítulos posteriores. Os magos, após se apresentarem diante de Jesus Cristo, e serem alertados pelo anjo a não retornar a Herodes, eles deixaram a região e voltaram para sua casa. Ponto. Eles vieram cumprir o seu propósito e voltaram para casa. A gente vê a condição de outros homens e outras mulheres no começo dos evangelhos exatamente cumprindo isso. Ele veio aqui simplesmente para cumprir uma situação, fazer algo. Pode ser que você seja uma pessoa que faça uma coisa simples e cumpra uma coisa só. A gente vê a figura de Estevão, por exemplo, apesar dele ter sido um evangelista, ele ter pregado o evangelho e ter criado todo um cenário ali, ele foi apenas, a função principal dele ali foi trazer a conversão, a figura de Saulo em Paulo, um fato. Por isso ele é lembrado até os dias de hoje. Aqueles magos também cumpriram o seu propósito, mostraram para nós esse triplo ministério de Cristo e eles foram embora. Imediatamente depois, lemos que um anjo apareceu a José em sonho. E aí a gente também começa a observar a criação a mostra, né, da construção do sacerdócio, em que o sacerdócio ele é masculino. A gente estava aqui, as meninas, aqui estava brincando com as meninas, elas mudaram o nome, né? Nós temos a Helena, a Júlia e a Luísa ali, né? A gente estava aqui brincando, nós três, né? E aí a Manu olhou e falou assim: você vai ser a pastora? E eu falei para ela assim: não tem pastora na Bíblia. Ela ficou me olhando assim, entendeu? E nós vemos aqui que, tendo eles partido, apareceu um anjo do Senhor a José, porque ele é o sacerdote, ele é o cabeça, ele é aquele que faz a direção das coisas. Na história de Lucas, sobre o nascimento e infância de Jesus, nós vemos várias visitas do anjo Gabriel, o qual se apresenta em pessoa e fala audivelmente a Maria e também a Zacarias, com o nascimento de João Batista. Já na versão de Mateus, a visita angelical normalmente acontece em sonhos. É uma forma do povo judeu absorver aquela história, de absorver aquela notícia toda do que está acontecendo. Tanto Mateus falando em sonhos, como Lucas falando presencialmente, isso não é nenhum tipo de incompatibilidade, porque as pessoas elas ficam procurando pelo em ovo para desacreditar a Bíblia. Pô, se um fala que é uma coisa e outro fala que é outra, alguém está errado, não necessariamente. O importante observar é que os primeiros dias de Jesus, e na verdade todos os dias da sua vida, eles são relatos que foram envoltos pelo sobrenatural e por narrativas angelicais. Os anjos do Senhor, eles aparecem em todas as escrituras. E mais, no Evangelho de Mateus, se fala mais da palavra ângelos, que é anjo, do que amor, o ágape de Deus. É interessante você ver algumas ilustrações, algumas coisas que você começa a ler as Escrituras, começa a perceber essas particularidades. Fala-se mais sobre anjos do que sobre pecado. É interessante. Por causa das muitas referências a anjos do Novo Testamento, os céticos, aqueles que não acreditam que a Bíblia ela é a palavra de Deus, eles olham para aquilo e falam assim: não, isso aí não é histórico, isso aí não é um acontecimento verdadeiro. E nós já falamos a condição de que o cristianismo ela é a única religião que sem o sobrenatural ela deixa de existir.
Nós temos elementos que são extremamente importantes e que marcam toda a história de Jesus Cristo e do Evangelho em condições e ações sobrenaturais. Eles procuram reconstruir a fé cristã e o conteúdo do Novo Testamento sem qualquer referência a anjos. E isso não é possível. É uma forma de você tentar adequar o cristianismo ao que você acredita, não o que você pensa. Não o que é realmente ensinado. Então começa a criar um cristianismo alternativo, em que eu tiro isso, subtraio aquilo para que seja agradável a mim. Não podemos formar um retrato bíblico de Cristo sem levar em conta a realidade dos seres angelicais que estiveram presentes em toda a sua vida. Foi a visita angelical em um sonho no meio da noite que advertiu José a fugir para o Egito e depois o instruiu para voltar para Israel. Mais tarde, em Mateus capítulo 4, a gente vê a figura de Satanás tentando a figura de Cristo e fala, olha, você pula desse pináculo desse templo, porque a palavra de Deus está dizendo que os anjos do Senhor eles vão ficar e vão te proteger, não vão deixar que você se machuque, não deixe que deixe de cumprir alguma coisa das Escrituras. A gente vê isso lá em Mateus capítulo 4, não precisa abrir. A realidade é que em cada momento da vida de Jesus, ele estava sob proteção de uma hoste de anjos. Até mesmo nesse período de Herodes, ele estava protegido. Havia uma determinação da parte de Deus para que houvesse uma proteção sobre aquele bebê. Aquele bebê pudesse ser protegido. No final da caminhada de Jesus Cristo, ele fala, se eu quisesse, eu invocaria 12 legiões de anjos. Entenda que um anjo ele já faz um estrago tremendo. Quando você vê a ação dos anjos dentro do Antigo Testamento, o anjo se levantava, era 70 mil, era 100 mil que morria numa tacada só. 12 legiões de anjos equivalem a aproximadamente 60 mil anjos. Ou seja, esses anjos eles estavam como um povo de guarda ali à volta de Cristo. Se precisasse algum tipo de intervenção, eles iriam intervir. A gente não consegue enxergar o que estava por trás desse plano dele matar os inocentes, mas haviam anjos em volta. É interessante quando você tenta fazer uma comparação com a figura de Eliseu, lá no monte, e o ajudante dele olha e fala assim, poxa, nós estamos sendo perseguidos, nós vamos morrer, olha quantos carros eles têm. E aí ele olha e fala assim, oh Deus, abre os olhos dele, para que ele possa ver. E aquele homem, quando tem os olhos abertos, eles veem aqueles carros de fogo para tudo no telado, aqueles anjos com espadas embanhadas, ou seja, não havia nenhum perigo. Mas são os que estão conosco. Exatamente, mais são os que estão conosco do que são contra nós. É uma realidade que existe em relação a nós também. Deus ele tem um plano na vida de cada um. E ele vai cumprir esse plano, quer você queira, quer você não queira. E aí quando a gente vê algumas situações, a gente coloca um crédito muito grande ao demônio, e ele existe, ele tem o seu poder, mas nós temos os anjos que estão à nossa volta, protegendo-nos de todo o ataque. Certamente havia um exército celestial oculto à vista humana, que observava a cruz e estava preparado para qualquer momento entrar em ação a mando de Cristo. Isto faz parte da verdade bíblica. Deus designou desde os primórdios da terra que seu exército celeste vigiaria e protegeria a vida daquele bebê que era tão importante. Como homem, ele tinha que ser protegido. Vemos a tentativa homicida de Herodes, mas os versículos não nos dizem o que aconteceu por trás daquela situação. Na providência e soberania de Deus, Jesus não corria nenhum tipo de perigo, e Herodes ele era impotente, como é impotente de agir contra a minha vida e a sua vida, desde que a gente esteja dentro dos propósitos dele. É aquela dinâmica que a gente falou sobre bênção e maldição, em que se você for obediente aos mandamentos do Senhor, você é protegido, porque naquele lugar vai ter os anjos para sua proteção. Se você se aventura a sair dali, o que acontece é, você fica fora daquela proteção, você decidiu fazer aquilo. Eu tenho visto algumas séries de hospital, e se estiver num hospital doente, você decidir sair, acorda, Benícia! Se você decidir sair do hospital sem ser tratado, você pode pedir uma alta, entendeu? Você assina a responsabilidade. E em certo aspecto, muitas vezes nós queremos fazer isso, mas Deus ele não permite porque tem um propósito para cumprir nas nossas vidas. E ele acampa
os anjos dele ao redor daqueles que o temem. Aqui, o anjo celestial colocou ênfase na criança e não na mãe. E nós vemos mais um detalhe desse texto. E José pegou o menino e sua mãe. Não é que Maria não tinha importância, mas mais importante era o menino. A figura de Cristo, ele era mais importante. O Egito era, na época, o lugar mais natural para se fugir. Era uma província romana próxima, bem organizada e fora da jurisdição de Herodes. E com uma população de cerca de 1 milhão de judeus. A ordem do anjo foi explícita: vocês devem permanecer no Egito até que vocês recebam a palavra em contrário para você sair. Então, na nossa vida, nós temos que entender que Deus nos dá muitas vezes esses tipos de comando. Já contei para vocês algumas vezes em relação à casa que nós moramos hoje, em que eu fiquei ali depois do falecimento da titia querendo sair daquela casa, e Deus ele vai me dando comandos, você fica nesse lugar. E numa madrugada, a Raine vai lembrar, a gente estava lendo, eu e ela, e aí eu parei no meio da leitura de Jeremias e eu comecei a chorar, e ela falou: o que foi? Não sei se ela lembra disso. Entendeu? Eu falei assim: Deus acabou de falar comigo. Era exatamente um contexto desse: não sai do lugar que eu estou te mandando até que eu fale para você sair. É interessante essas coisas. Deus ele age dessa maneira. Não era só no Antigo Testamento, não é só nos Evangelhos, não é só com José, com Maria, mas também age na minha vida e na sua vida. A ordem do anjo foi explícita: eles deviam permanecer no Egito, não só até Herodes morrer, mas também até ser dada a ordem para que eles retornassem. A ordem também era urgente. Algumas ordens de Deus você tem tempo para fazer. Outras ordens, elas são urgentes. Algumas coisas acontecem na nossa vida, você tem que fazer hoje. Você tem que dar esse recado hoje, é agora, não é daqui a pouco. O contexto de você não permitir, em especial com os casais, não deixar de se pôr o sol sobre a sua ira, é urgente. Não é para depois. Não é deixar formar a raiz de amargura no coração. É urgente. E José recebe, ele vai lá para dormir, ele, Maria e Jesus Cristo, pequenininho, e ele recebe a ordem: vai. E naquela noite mesmo ele saiu, ele andou aproximadamente 120 quilômetros com a sua esposa e com o seu bebê recém-nascido. Então a gente vê hoje, né, o Joaquim pequenininho, e vai, ele levanta. Imagina, o Nicolas agora recebe uma ordem, não está o carro dele lá, mas tem um jumentinho lá, ele pega o jumentinho, coloca a Aisla em cima com o Joaquim no colo e ele vai andar. Vamos andar 120 quilômetros até nós chegarmos lá, porque a gente tem que chegar, porque a ordem ela é urgente. Foi o que aconteceu. Herodes tinha uma missão: procurar matar o menino para o matar. Mas como que Deus permite essa situação toda? Como que Deus, ele com essa hoste de anjos em volta, ele faz com que Jesus, com o seu papai e sua mamãe, tenham que sair de noite para andar tanto? Não era mais fácil ele ter descido um fogo do céu, entendeu? Sumiu. Aqueles que servem no exército podem receber missões de procurar e destruir. Tais missões não envolvem simplesmente a preparação para uma batalha defensiva em caso de ataque. Pelo contrário, os militares tomam a iniciativa de ir em busca dos inimigos para destruí-los. No caso, Herodes ele tinha uma missão que era de destruição. Ele não estava procurando ladrões, ele não estava procurando pessoas que estavam se levantando contra o Império Romano, mas na verdade eles estavam querendo matar um menino. E a motivação que foi colocada no coração de Herodes é: ou você mata esse menino, ou ele vai tomar o seu reinado. Interessante que na história não aparece nenhum relato, história mesmo, não aparece nenhum relato da morte dos inocentes, mas é algo que aconteceu. O imperador romano, ele designa Herodes para cuidar daquela região, e toda uma região é cuidada por Herodes, uma região grande, e aquele homem ele não era bom, mas ele era mau. Os judeus intentavam contra a vida dele, contra o governo dele, porque ele não era judeu. Eles não estavam acostumados. Herodes foi nomeado como rei dos judeus. Como é assim que é levantado uma criança que é o rei dos judeus, se eu já sou o rei dos judeus? Ele se encarregou da edificação do novo templo, o qual excedeu o templo de Salomão em grandeza e se tornou conhecido como uma das maravilhas do mundo antigo.
Os blocos utilizados na construção do templo de Deus eram enormes e habilidades extraordinárias de engenharia foram necessárias para projetar e construir esse monumento. Além disso, Herodes construiu seu palácio de inverno num pico e era algo suntuoso. Aquele homem, ele tinha uma série de habilidades, mas ele era muito mais conhecido pela sua crueldade do que pelas suas habilidades. Ele tinha 10 esposas. 2 delas ele mesmo assassinou, sendo uma delas a que ele mais amava. Ele era cruel, tão cruel que nos últimos meses da sua vida, sabendo que ia morrer, ele deu uma ordem para matar todos os líderes judeus, para que naquele dia as pessoas não se alegrassem, mas que as pessoas estivessem pranteando e que houvesse luto no dia do seu falecimento. A morte de Herodes trouxe alívio para muitas pessoas. No Egito, a morte de Herodes tornou possível a volta do menino, a volta de José e a volta de Maria, que aguardavam a ordem do Senhor. Após a morte de Herodes, o reino dele foi dividido entre 4 filhos, e um filho dele chamado Arquelau, alguém que vai aparecer nos próximos textos. Esse Arquelau, ele toma o lugar daquela região de Jerusalém, e ele era pior do que o pai dele. E é algo que nós sempre falamos: ensine pelo exemplo. Aí eu estava lá atrás, ajudando com o Joaquim, e eu vi o Nicolas apresentando a mão, falando glória a Deus, aleluia. E aí a gente acha, a criança não está nem prestando atenção nisso. Está sim. Está sim. Você tem que ensinar a criança. A gente olha para as crianças da idade do Joaquim, um pouquinho para cima, a gente acha que eles são tolos, eles não são tolos. Hoje pela manhã, os tapetes estavam aqui armados, e aí a Heloísa passou, foi lá pegar, eu olhei para ela e falei assim, não. Ela abaixou a cabeça, soltou os tapetes, voltou e ficou lá moadinha no canto dela, porque disse, não, ela entende. Então nós temos que ensinar. Quando eu falo que vocês têm que ensinar a respeito da importância da Santa Ceia, vocês têm que ensinar. Tem que chegar, olha, hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia de nós falarmos sobre a comunhão. Já contei para vocês que a Luísa ainda estava na barriga da mãe, e eu colocava um fone de ouvido na barriga dela e ficava ouvindo louvor com ela, deitado na cama, deitada, com o barrigão, e a Luísa lá, entendeu? São formas de nós educarmos os nossos filhos. Após a morte de Herodes, o reino foi dividido e transferido aos seus filhos. A região de Jerusalém foi de Arquelau, que não era melhor do que o seu pai. Mas por que, pastor? Você falou e ainda não falou por que Deus permite que, com essa hoste de anjos, não era melhor ter deixado Jesus Cristo quietinho lá? Não era mais fácil ter matado antes Herodes? E aí vem um texto que fala, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Um texto que está lá em Oséias, capítulo 11, verso 1. Esse texto, ele faz uma profecia, primeiramente a respeito do povo de Israel, falando do Êxodo, mas em especial falando desse Messias que iria vir. Quando profetizou a respeito de Jesus Cristo, sendo chamado do Egito por Deus, ele inicialmente se referia ao Êxodo, mas ele cumpre em Mateus essa palavra. Por que as coisas têm que acontecer? Porque Deus, ele já determinou todos os desígnios. Os seus caminhos, eles já foram escritos pelo Senhor. Você pode até olhar e falar assim, foi uma coincidência, mas não foi coincidência as coisas. Já disse para vocês que ontem eu estava andando com a Rosângela e eu comecei a meditar um pouco sobre a nossa história. Eu comecei a conversar com ela, falando da vida de algumas pessoas, das coisas, do que aconteceu, de como não aconteceu, a evolução de alguns, entendeu? Pessoas que vieram e foram embora. E a gente tem essa história. É legal você fazer esses remakes, entendeu? Essas coisas que o Facebook nos traz à memória algumas vezes e mostra a nossa foto de 10 anos atrás. Eu vejo a minha filha pequenininha, gordinha, entendeu? Que ela gostava de ficar agarradinha comigo, agora ela está mais séria, né? Ela está puxando mais a mãe dela. Às vezes tem que puxar um pouco mais a mim, mas ela puxa mais a mãe, então ela é séria, entendeu? Mas de vez em quando ela ainda brinca comigo. Oséias, ele profetiza e aquilo tinha que se cumprir. Quando nós olhamos as palavras do Antigo Testamento, elas se cumprem basicamente em Cristo. Então, quando os judeus eles olham para Jesus, falam assim, como que ele pode ser o Messias?
Ele é o Messias porque Deus tinha determinado isso para que se cumprisse a palavra do Senhor. Mateus nos diz que essa profecia se cumpriu em Jesus Cristo. Isso é importante porque do Antigo Testamento toda a nação de Israel era chamada de filho de Deus. A nação era considerada como a filha, o filho do Senhor. Essa ideia da noiva, da vinda do Messias, não é algo que é do Novo Testamento, é coisa do Antigo Testamento. Agora nós temos o título de Jesus Cristo como Filho de Deus a uma única pessoa. Como que essa profecia de Oséias 11:1 ela se cumpre? Primeiro, muitos notam que com frequência Jesus é apresentado no Novo Testamento como uma representação de Israel. As coisas de Cristo, ele é o espelho do que deveria ser Israel verdadeiramente, ou o que deveria ser a humanidade, ou Adão deveria ter sido como o primeiro homem, ter sido como Jesus Cristo, e não foi. E nós vemos esse espelho em uma série de coisas que a gente vê dentro da condição da vida de Jesus. Jesus Cristo ele é tentado e ele fica 40 dias sem comer, que faz a referência aos 40 anos do povo de Israel no deserto. Em outra passagem, nós vemos a questão de Israel como sendo a videira, que na verdade é uma figueira, não uma videira. A gente brincava hoje pela manhã, e aí o Daniel estava lá, né, mexendo lá na árvorezinha lá, e aí o Felipe falou assim, poxa, isso aí dá fruto do ano inteiro, o tempo inteiro. Eu falei assim, está muito mais para a videira do que para a figueira, que Jesus foi lá procurar o seu fruto e não encontrou nada. E foi aquilo que o Alice falou. Qual é o fruto que você tem demonstrado ao Senhor? Será que você está só ficando gordinho? Entendeu? Ou você realmente está ganhando massa espiritual e você realmente está trazendo frutos para depositar no altar do Senhor? E a segunda forma do cumprimento, esse verbo cumprir, ele tem relevância, pois não só em Mateus, mas também em outras passagens do Novo Testamento, a história e as leis do Antigo Testamento são percebidas como aspectos que têm relevância profética, ou seja, ele fala para se cumprir. Então, quando ele fala, olha, no mundo tereis aflições, é uma palavra profética que vem transcendendo épocas e eras para você entender. Quando você estiver passando por uma dificuldade, não é necessariamente porque você fez alguma coisa, é um cumprimento da palavra profética. Quando você é perseguido, quando você é rejeitado, quando você dá amor e não recebe, é exatamente o cumprimento dessa condição profética. A Epístola aos Hebreus, que nós lemos tanto hoje pela manhã, argumenta que as leis relativas ao tabernáculo e ao sistema sacrificial foram desde o começo destinadas para apontar para o único sacrifício que era válido, o sacrifício de Cristo. Nada além do sangue de Jesus. As leis cerimoniais, elas caíram por terra, elas deixam de ter valia. Esses dias aí o Moisés me perguntou por que não no sábado a gente não congrega. É uma lei cerimonial. A condição do sacrifício, em que muitos pastores falam assim, olha, traga o seu sacrifício. Não tem sacrifício a ser entregue. Estava vendo uma ministração em que um pastor falava que ele estava numa igreja e houve uma campanha em que o pastor falou assim, traga o seu Isaac, traga o seu Isaac, traga o seu Isaac para sacrificar. E o pastor encheu o cofre da igreja, porque as pessoas elas vinham e traziam o seu Isaac. E aí um senhorzinho da igreja, ancião, ele falou, posso falar, pastor? Posso. Aí ele foi lá, bom pastor, como eu sei que você é um homem da palavra, que você é um homem que gosta de cumprir o que está escrito nas escrituras, agora o senhor vai devolver tudo que foi depositado de oferta, porque quando Abraão colocou Isaac no altar, Deus devolveu ele, entendeu? É interessante. A gente tem que entender que não tem sacrifício a ser feito, porque o sacrifício ele já foi feito, esse sacrifício do nosso Deus, nosso Jesus Cristo. Da mesma forma, Paulo insiste que o Messias agrega em si mesmo o seu próprio povo. Quando Davi foi ungido rei, as tribos reconheceram que eles eram sangue do seu sangue. Da mesma maneira que Israel é filho de Deus, também o Filho, Jesus Cristo, aquele que é o Messias, aquele que está toda a linhagem, ele é o Filho de Deus. O texto ensina que o pleno cumprimento da profecia se deu quando o Filho unigênito de Deus, ele volta do Egito e ali é cumprida a profecia de Oséias 11:1. Isso também acrescenta credibilidade ao fato de que o Antigo Testamento emprega tipos e diferentes figuras para indicar o cumprimento mais profundo em épocas futuras. E nós temos um fator que é dentro de teologia, que você prova uma profecia sendo verdadeira ou não, com o grau de dificuldade dela. Por que ele teria que ir para o Egito?
entendeu? Para passar a problemática, essa dificuldade toda. E essa dificuldade, essa coisa meio irracional, é algo que também traz valia para as profecias. Ele, Jesus, ele é a representação do povo de Israel. Ele, Jesus, ele é o tabernáculo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a Páscoa, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é tudo isso e muito mais. No dia da Páscoa nós vamos estar aqui celebrando a morte do nosso Messias. Não é dia de você fazer outra coisa. Não é dia do Moisés lutar, não é dia de você entregar buquê, não é dia de nada disso. Lembre-se do descanso do Senhor. É uma data específica, é uma data especial, em que tem toda uma simbologia, e que você tem a oportunidade de você aprender mais de Deus e também você ensinar os teus filhos no caminho que eles devem seguir. Vemos repetidas vezes que os pontos de interesse e de significado do Antigo Testamento apresentam o cumprimento das profecias do Antigo Testamento na obra de Jesus Cristo. Um cuidado que nós temos que ter é não judaizar as coisas. Não há necessidade de a gente fazer, agora eu vou ter um candelabro, agora eu vou falar, não é o dia do perdão, é o Yom Kippur, e as pessoas elas gostam de criar todo um cenário para parecer que aquilo é mais espiritual e não é. O único motivo de eu fazer a Páscoa judaica aqui é para que os novos e as pessoas elas tenham entendimento do que eram os elementos, e não para criar aqui um misticismo como se fosse alguma coisa. A gente podia colocar qualquer coisa, mas ali a gente está trazendo a forma de aprender a palavra através de uma coisa prática. Você está vendo que a erva ela é amarga. Quando você colocar na boca do seu filho e falar, papai, está amargo, você fala assim, é porque é amargo, porque foi o sofrimento do povo de Israel. E depois você vai ver a condição de Jesus Cristo recebendo o quê? A mirra, que é o sofrimento. Então toda essa simbologia, ela objetiva você aprender e conhecer os conhecimentos de Deus através não só da palavra, não só através do verbal, mas também através de elementos reais, como é o pão e o vinho. Amém, queridos? Senhor, te louvamos, te adoramos e te bendizemos pela tua graça e pelo teu amor. Queremos, Pai querido, louvar o teu nome pelo sacrifício, te louvar, Pai querido, pela tua graça sobre as nossas vidas, e pedir que o Senhor prepare já o nosso coração, para que nós possamos tomar a Santa Ceia, Pai, e trazer à nossa memória, Pai, o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, a ressurreição do Senhor, Pai, e toda a tua vida, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.